Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Dá uma olhada no seu retorno. Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Queridos, sem mais delongas, devido ao nosso horário, vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu São Lucas, Dr. Lucas, capítulo 22, versículo 39. Amém? Lucas 22, a partir do versículo 39, que diz assim: E saindo, foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava, dizendo: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. E graças a Deus podeis tomar assento. Eu quero que você preste bastante atenção nesta mensagem, apesar de já ter sido ministrado outras vezes por outros pastores, até por mim mesmo, mas especialmente nesta manhã, essa mensagem vai falar com muita profundidade ao seu coração. E é necessário atenção, é necessário estar conectado, ligado, linkado com os céus, online com os céus. Amém? Não deixa nenhuma interferência tentar tirar você do foco, porque Deus quer falar profundamente contigo nesta manhã. Pastora Maria José, seu Zé, Deus abençoe. Queridos, a Bíblia fala que depois da ceia, Jesus, ele foi para o Monte das Oliveiras. E quem vai a Israel sabe que uma das peregrinações mais importantes, que nós ali temos uma vista panorâmica da cidade de Jerusalém, da cidade antiga de Jerusalém, lá do Monte das Oliveiras. E a gente desce, né, uma ladeira muito íngreme, até chegar ali aproximadamente a 200 metros da entrada triunfal, da entrada ali de Jerusalém, de uma das portas de Jerusalém, a 200 metros ali nas imediações do Vale dos Cedrais. E ali está o monte, ali está o jardim que Jesus costumava orar com frequência, quando ia a Jerusalém, o jardim do Getsemane, ou do Getsemani. O Getsemane significa lagar do azeite, da oliveira. Lagar da oliveira, lagar do azeite, lugar de prensa,
Lagar é um lugar onde as pessoas pisavam as oliveiras para ali moer a azeitona e extrair o azeite. Getsemane significa lugar de prensa, lugar de pressão. E é exatamente nesse lugar que Jesus separava quando ia para Jerusalém para se retirar e ficar a sós com Deus. Getsemane, né? Significa onde o azeite é prensado, lagar de prensa do azeite, lugar de sofrimento. Você vai entender um pouco nessa mensagem o Getsemane que Jesus passou, e você, quem sabe, pode se identificar com o seu Getsemane. E Jesus, chegando ao Getsemane, a Bíblia diz e traz uma visão mais ampla nos seus evangelhos sinópticos, o evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas. No evangelho de João, apenas um versículo menciona que Jesus chegou àquele lugar, mas nos 3 evangelhos eles falam mais especificamente. Eu escolhi aqui o evangelho de Lucas, Dr. Lucas, que é um médico que traz algumas considerações que os outros não trazem, mas fala especificamente acerca de uma visão da medicina, de uma visão médica, né, acerca do sofrimento de Jesus naquele lugar. E aqui o texto diz que Jesus chega com seus discípulos. No livro de Lucas diz, de forma geral, que ele deixa os seus discípulos a um tiro de pedra e se afasta para mais adiante para orar a Deus, para estar a sós com Deus. No evangelho de Mateus e de Marcos diz que ele toma consigo a Pedro e os filhos de Zebedeu, a Tiago e a João, os 3 que sempre estavam com ele. Depois de esses 3 ter o privilégio de ver Jesus no Monte da Transfiguração, onde ele vê ali uma visão gloriosa da igreja na sua plenitude, ali representado por Moisés e por Elias. Moisés, aqueles que já dormem, a primeira igreja que está, aleluia, na glória, aguardando o toque da trombeta. Elias representando a igreja que está viva, a igreja que será arrebatada, a igreja que está de prontidão, sendo preparada, treinada para cumprir o seu papel aqui antes de ser levada à presença de Deus. E depois dessa visão do Monte da Transfiguração, agora os 3 vê Jesus ali, aleluia, não numa visão, mas vê de uma forma real, onde ele está agora passando por um processo de agonia, processo de preparação para que ele pudesse, de fato, ali triunfar sobre o diabo. Queridos, a Bíblia fala que Jesus pega Tiago, Pedro e João e traz um pouco para perto, deixa os 8, porque eram 11 agora. Judas já não se encontrava, vem logo depois desse episódio, vem ao encontro. Jesus estava com 11, deixa 8 e separa 3, e chega mais perto, e diz para os 3, olha, ficai, pois, em oração, vigiando comigo. Em outras palavras, Jesus está dizendo, eu preciso de vocês agora para interceder comigo, para estar aqui em oração, porque este era o grande momento em que Jesus estaria no maior desafio de todo o seu ministério, de toda a sua trajetória. Jesus chama Pedro, Tiago e João e pede para vigiar com ele, para orar, para interceder. Isso significa que nós precisamos de
intercessão. Precisamos de pessoas que intercedam conosco, que esteja pelejando conosco quando estamos passando por uma situação difícil, por um grande desafio. Nós chamamos pessoas mais íntimas, pessoas que confiamos mais, pessoas que estão sempre mais conosco. Jesus deixou os 8 mais distante e trouxe mais 3 próximo dele. Amém, queridos? Então isso significa que você sempre vai contar com pessoas mais próximas de vocês para estar ali vigiando, orando, intercedendo e até pagando o preço e guerreando a sua guerra. E a Bíblia diz que Jesus então sai para orar, e ele faz uma oração específica, direta. E a oração de Jesus é: Pai, Abba, Pai, Abba, Paizinho, se possível, passa adiante este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Queridos, Jesus usa a expressão Abba. A expressão Abba, Pai, é usada somente por tradição, por aquele judeu que é filho de pais judeus. Nunca filho de um pai judeu com uma escrava. No caso, por exemplo, de Isaac, tinha pais judeus. Ismael tinha mãe escrava. Ismael não podia dizer Abba, pai, mas Isaac poderia dizer Abba, pai, com intimidade. Aleluia. Nós, por causa da aliança, nós temos esse privilégio de dizer Abba, pai, porque somos herdeiros, co-herdeiros. A Bíblia diz lá no livro de João, capítulo 15, que não fostes vós que o escolheu, mas antes ele vos escolheu a vós, e vos nomeou para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedirdes, irmãos, de tudo quanto pedirdes ao Pai no seu nome, Ele vos concederá. Aleluia! Você tem intimidade, você tem os céus abertos para chegar diante do Pai e dizer Abba. É uma linguagem mais íntima, é uma linguagem mais direta, específica de alguém que tem intimidade. E Jesus chamou aqui nesse momento Abba, Pai. Está registrado no Evangelho de Mateus e de Marcos. Mas Lucas não. Lucas traz uma visão mais da medicina, para explicar o fato da agonia, desse desafio que Jesus se encontrou naquele momento, talvez o maior desafio da sua vida, do seu ministério. E Jesus então, ele passa a orar pela primeira vez e pede a Deus: Pai, se possível, passa adiante este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Queridos, eu quero parar um pouquinho aqui para abrir um parênteses para você ter um entendimento mais claro e profundo. Aqui Jesus está diante, talvez, do maior desafio do seu ministério. Quem leu a história por livros, que vê historiadores trazendo com mais detalhes, ou quem sabe, se você assistiu o filme de Mel Gibson, A Paixão de Cristo. Quantos assistiram aqui? Praticamente quase todo mundo. Você observa que o filme já começa ali no Getsemane, e de repente você toma um espanto, você toma um choque no momento em que está tudo calmo, e de repente você é surpreendido e Jesus esmaga a cabeça da serpente. E lá em Jerusalém, exatamente no Getsemane, Deus me abriu os olhos, agora em novembro, e me trouxe essa memória, que naquele momento, Jesus estava, de fato, esmagando a cabeça da serpente. Jesus estava triunfando contra todo o exército das trevas. Jesus estava derrotando Satanás.
Porque você não pode terminar uma coisa sem antes começar. Você nunca pode triunfar sobre algo que você nem iniciou. Amém? Primeiro, no mundo espiritual, você determina a vitória. Quando você sai para uma batalha, se você não sair com a certeza de que você já venceu aqui dentro, nem saia, porque você vai passar vergonha. Você, quando sai sabendo que a vitória já foi ganha, o resto só é consequência. Foi o que aconteceu com Davi. Davi, quando chegou para lutar com Golias, o gigante disse para ele: mas um meninote desse, um moleque, para lutar contra mim? Tu vem ainda com pedra, com pedaço de pau? Acaso sou eu algum cão para você vir com pedra e pau? Venha que eu vou cortar a tua cabeça e as aves dos céus vão comer a sua carne e os cães vão lamber o teu sangue. Aí Davi falou assim: não, não é você que vai cortar a minha cabeça, mas sou eu que vou cortar a tua cabeça, e as aves de rapina vão comer a tua carne e os cães vão lamber o teu sangue. Porque tu vens contra mim com espadas, escudos e lanças, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos, este a quem tens afrontado. Irmão, Davi pegou somente uma pedrinha de 5. Por que ele pegou 5? Porque o gigante tinha mais 4 irmãos. Quando você está na direção e no controle de Jeová, não é você quem faz, é Ele que faz. Ele pegou apenas uma pedrinha. E eu sempre, quando vou falar desse episódio, eu ainda digo assim: se fosse eu só para tirar um sarro da cara do cão, eu não ia de frente não, eu ia de costa. Só para mostrar que não era eu não estava indo no meu nome nem na minha força, mas no nome da força do Senhor dos Exércitos, este a quem, aleluia, nos dá a vitória. E Davi saiu já com a certeza de que a vitória já era ganha, porque humanamente falando, não tem sentido. E aqui Jesus, ele já triunfou antes de ir para a cruz. O que eu quero que você entenda é que a vitória do povo de Deus não aconteceu lá na cruz. Na cruz só foi o detalhe da consumação, mas aconteceu no Getsemane. Foi aqui que Jesus derrotou a Satanás. Foi aqui que Jesus esmagou a cabeça da serpente, da velha serpente. Imagine que nesse momento, que foi um momento de agonia, um momento que Jesus orou pela primeira vez e última vez, por 3 vezes. O único episódio que está registrado que Jesus faz a mesma oração por 3 vezes. Por que, pastor? Pergunta aí, por que, pastor? Não, desse jeito não dá nem ânimo para pregar. Diga com vontade, por que, pastor? Porque estava ali não somente um desafio de Jesus, estava um duelo, mais do que isso, estava ali um confronto entre Deus e Satanás. Estava ali um momento áureo, um momento crucial, em que Jesus determinaria o destino da humanidade, o destino da sua missão, o destino do seu propósito. Estava ali exatamente aquele momento em que o inferno veio, irmãos, eu creio que veio 100% de todo o poder das trevas, veio aquele jardim para tentar frustrar os planos de Deus, para impedir que Jesus fosse para a cruz. É aqui que eu quero chamar a atenção. Queridos, o inferno veio em peso. Jesus chamou os seus 11 discípulos para orar, 13 em particular, e Jesus foi por 3 vezes até os seus discípulos, encontrou-os dormindo, e a Bíblia diz que os seus olhos estavam carregados, pesados, não porque eles não amavam Jesus, não queriam orar com Jesus, mas tem momentos na nossa vida que a atmosfera é tão carregada, a atmosfera é tão endemoniada, é
treva pura. E às vezes nós nos sentimos desfalecidos, desanimados, sem força, sem vontade, sem ânimo e às vezes querendo até desistir de tudo. É verdade ou não é? É um momento em que você está num confronto. E olha que aqui Jesus está no grande confronto. Talvez você não entenda a dimensão, mas a atitude de Jesus, a decisão de Jesus determinaria o nosso futuro para sempre. A Bíblia diz que Jesus precisou de oração, de intercessão. Isso quer dizer que todos nós precisamos. Não queira bancar o grande, né? Eu, cara de pau, né? Eu sou. Não queira bancar aquele que é intocável, que é inviolável, que é imexível, inderrotável, que você acha que você pode tudo e na verdade você não pode nada, porque se não é a mão do Senhor que está sobre a tua vida para te guardar, a Bíblia diz que o diabo, ele ruge como leão, procurando somente uma brechazinha, uma oportunidade para nos tragar e nos destruir. Ninguém pode brincar com o diabo. A Bíblia não manda você desafiar o diabo, você confrontar o diabo, porque ele tem poder para te destruir. O próprio, pregamos aqui há 3 semanas atrás, o próprio Miguel, que era um anjo de guerra, ele não ousou pronunciar, né? Ele não ousou pronunciar uma condenação contra o diabo. Ele não afrontou o diabo, mas ele disse: o Senhor te repreenda, Satanás. Então nós sabemos, queridos, que gente que quer afrontar o diabo, isso aí é ignorância. Eu já vi um pastor uma vez convocando para uma cruzada em praça pública e convidando o diabo para um desafio. Isso é ignorância. O diabo chega lá e destrói a vida dele. Paulo quantas vezes não disse, né? Afirmou dizendo: olha, eu não pude ter convosco, porque o diabo me impediu, o diabo não me permitiu. E a gente sabe que, você que conhece um pouco de batalha espiritual, sabe que o negócio é sério. Jesus estava na maior batalha espiritual de todos os tempos. Não foi um demônio, não foi um principado, não foi uma potestade, não. Veio o diabo, né, e todos os seus maiorais e todos os seus demônios pé de chinelo na sua plenitude para tentar impedir Jesus de ir para a cruz. O que é que o diabo queria? Queria que Jesus fosse derrotado ou fosse morto antes de cumprir o seu propósito. Você observa que tentaram matar Jesus com menos de 2 anos de idade. Herodes, ali usado pelo diabo, mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo. E Jesus teve que fugir para o Egito. Isso significa que batalha espiritual, você não pode querer espiritualizar as coisas e dizer: olha, Deus está comigo, o diabo não vai me tocar. Abre uma brecha para ver, mesmo Deus estando com você. Você acha que Jesus não poderia resolver essa situação sem ter que passar por tudo isso? Isso significa que, inevitavelmente, nós temos que passar por processos. Temos que ser processados. O que é ser processado? Quem já teve um processador e vê como é que se processa alguma coisa lá no processador? Triturado, né? É espezinhado. Olha o sacrifício de Jesus que começou lá no Getsemane. A Bíblia diz que ele chegou ao seu limite como homem. Ele não olhou para si como homem, queridos. Ele chegou no seu limite e disse: Pai, eu cheguei no meu limite, contudo, se o Senhor puder, e eu sei que o Senhor tem poder para isso, ver um outro caminho,
ver uma outra saída, passar de mim esse cálice porque está pesado. Mas todavia, e foi necessário o anjo descer do céu. Querido, se alguém diz que Jesus passou tudo que ele passou nessa vida porque ele era Deus, na terça-feira na escola de discípulos, Deus me usou aqui que eu nem me atentei. E o evangelista Edson falou: pastor, só esta pérola que veio do céu, se eu ouvisse só isso na escola de discípulo, nessa última escola de discípulo, eu já estaria satisfeito. Só essa pérola. Aí Deus usou os meus lábios e disse: se algumas pessoas acham que Jesus viveu como Deus, porque o próprio apóstolo Paulo, lá no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz que ele, sendo Deus, não usurpou o ser igual a Deus, mas antes a si mesmo se despojou da sua divindade, deixou a sua roupagem celestial de glória, de rei, de Senhor. Ele deixou no céu e veio se identificar com o homem pecador, ser homem, ser chamado de filho do homem, viver uma vida humana, 100% homem. Foi como ele viveu. E aí veio uma pérola. E aí Deus usou meus lábios e disse: se Jesus não fosse Deus, ele não precisava do Espírito Santo. Uau, vocês nem entenderam. Se ele era Deus, por que ele ia precisar de Deus? E toda a obra que ele fez aqui na terra não foi aceita, não foi reconhecida. O sangue que ele levou até o altar de Deus não foi recebido, senão pela obra e pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Então isso prova que ele era 100% homem e precisou, só começou o seu ministério quando ele teve encontro com o Espírito Santo lá no Jordão, quando foi batizado, aleluia, lá por João Batista, e saiu impelido, levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado. Amém, queridos? Então ele chegou no seu limite como homem. É por isso que Jesus te compreende muitas vezes. É por isso que muitas pessoas te condenam, e pessoas já traz a sentença te arrebentando, porque não sabe a dor que você passou, que você sofreu, o que você está vivendo, que cada um tem um limite, cada um tem uma estrutura, cada um tem uma natureza. A natureza que eu tenho pode ser a mesma natureza que você não tenha. Eu posso suportar algo maior que você não tenha estrutura para suportar, assim como outras pessoas têm mais estrutura do que eu para suportar coisas que eu não posso suportar. Amém, queridos? Então Jesus, ele entende você. Tem hora que a pessoa para você, mas não tem jeito. Olha, você esgotou todas as suas possibilidades, todo o seu recurso, olha, acabou. Mas somente ele que chega diante de você e diz: mas para mim não acabou ainda não, meu filho. Levanta, eu ainda não terminei a obra que eu tenho, aleluia, na tua vida. A obra que eu comecei, eu ainda não coloquei o ponto final, porquanto somente ele pode e entende, e que pode dar o ponto final na nossa história. Aleluia. Se possível, passa de mim. É o homem. Mas quando ele diz todavia, aí o anjo chegou, animou ele, levantou ele, renovou a visão e mostrou: meu filho, você está diante da maior guerra no mundo espiritual. Satanás está aqui, e ele foi enviado por Deus, o anjo foi enviado por Deus. Deus está aqui, está confiando em você. Vai dar tudo certo. Olha para frente e observe milhares e milhares e milhares e milhares de milhões de pessoas que estão na tua frente. Você pode contemplar. A sua decisão vai determinar o futuro dessa gente. E nessa hora o anjo veio, levantou, renovou. Como veio a Paulo quando estava na prisão: Paulo, esforça-te, Paulo. O anjo veio a Paulo: tende somente bom ânimo, Paulo, coragem, Paulo, vai nessa tua força, Paulo. Assim como tu testemunhaste em Jerusalém aos reis, às autoridades, assim também importa que tu testemunhe lá ao imperador romano lá em Roma, Paulo. Vai nessa tua força, Paulo.
E Paulo entrou no navio e o anjo veio e deu a visão que o navio ia despedaçar todo, ia naufragar, mas nenhum ia se perder, e Paulo estava ali convicto, porque o anjo estava ali do lado dele para tranquilizá-lo, para reforçá-lo, que nem ele e ninguém daquela navegação pereceria. Da mesma forma, quem sabe quando você chegar no seu limite, quem sabe o escape não seja um anjo ou da terra, alguém que chega de repente para te dar uma palavra para impedir que você não faça aquilo que você determinou fazer. Ou quem sabe vem um anjo do céu mesmo e de repente se apresente a você e fortaleça você, reanime você. Diga para o irmão que está do seu lado: Jesus sabe o que eu tenho passado, o que você tem passado. Sabe por quê? Porque Ele foi homem, Ele sentiu na sua pele, Ele se identificou comigo. Mas a minha atitude não justifica, porque a palavra diz que tem escape, a palavra diz que tem refrigério, tem intervenção divina, tem um porém, tem um todavia de Deus. E para a gente encerrar, mas quem está gostando, diga amém. Então eu quero dizer para você que naquele momento a pressão foi tão violenta que as veias finíssimas no corpo de Jesus começaram a se romper. Alguém já sofreu uma pressão na mente que parece que vai estourar tudo? E às vezes a pessoa tem um aneurisma cerebral. Graças a Deus que aqui ninguém passou por isso, né? E nem vai passar, em nome de Jesus. Mas o processo do aneurisma cerebral vem por pressão. Tem hora que a pessoa não aguenta, parece que vai estourar tudo por dentro. É assim ou não é? Foi o que aconteceu com Jesus. As veias começaram a se romper. A Bíblia diz que partiram-se. E é por isso que esse médico, Dr. Lucas, tem um médico francês que explica esse processo e chama-se de hematridose. Hema, sangue, tridose, rompimento das veias finíssimas, que é natural no homem, que às vezes esse processo acontece, e tem gente que começa a suar gotas de sangue, e a Bíblia fala aqui que Jesus começou a suar gotas fortes de sangue, que verteu sobre o seu sangue e derramou-se até chegar à terra. A pressão foi tão violenta que foi necessário vir o anjo do céu para trazer o alívio, porque a obra que Ele começou, Ele vai concluir. Por isso é o mesmo que te diz: não te desanime, não desista, tende somente bom ânimo. A maior arma que o diabo tem usado nesses últimos dias contra a nossa vida é desânimo. Quando o diabo tenta nos desanimar, ele tenta nos paralisar, ele tenta bloquear toda a sua força, e você não consegue fazer mais nada e fica vulnerável, totalmente como uma presa nas mãos dele. Mas para cada desânimo do diabo, Deus tem duplo ânimo, tem um bom ânimo. Então somente no lugar da desonra vem dupla honra, no lugar do desânimo vem duplo ânimo, no lugar do que o diabo fez vai vir, aleluia, o que Jesus vai fazer, vai vir a compensação de Deus na tua vida, para mostrar que maior é a obra, maior é a glória, aleluia, da última casa do que a primeira. É melhor o final das coisas do que o começo, o princípio delas, porque o Senhor Jesus ainda está no controle da tua vida. A tua história não terminou, a tua história ainda não foi fracassada, porque Jesus pega o que está totalmente, aleluia, totalmente liquidado, totalmente destruído, totalmente já no pó, e levanta do pó e da cinza, do monturo, e faz assentar nos lugares grandes, nos lugares entre príncipes e reis da terra, nos lugares mais altos que você pode assentar sobre a terra. Aleluia!
Diga para o irmão que está do seu lado: não fique triste, não se desanime. Tem um revanche de Deus a caminho aí sobre a tua vida. Tem uma compensação de Deus que virá na tua vida para fechar a tua história. Vai vir um anjo do Senhor para te dizer tão somente: esforça-te, tem de bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque assim como eu fui com o meu servo, o meu filho, eu também serei contigo. Com todo o seu exército. No mundo espiritual estava Deus e Satanás com tudo que ele tinha. Deus veio sozinho. Só veio um anjo só para representá-lo, para chegar até Jesus de forma materializada para poder entregar a mensagem. Mas Deus sozinho contra Satanás e um terço dos seres angelicais caídos. E aí Jesus estava ali na terra. Imagine aqui, para definir, para determinar o futuro, o destino da minha e da sua vida, de toda a humanidade. Veja o quanto foi importante. E é por isso que Getsemane é lugar de prensa. Jesus, como a boa oliveira, ele foi moído, ele foi prensado. A prensa de Jesus começou ali, irmão. O sangue começou a verter-se ali. Olha aí, revelação do céu aqui, ó. Começou ali. Foi ali que foi determinado a vitória de Jesus. Ir para a cruz foi apenas detalhe. Foi apenas a consequência. De todas as formas, o diabo tentou impedir para que Jesus não morresse na cruz. Porque ele tinha que morrer na cruz, porque era o meu e o seu lugar. Mas foi lá no Getsemane que Jesus decidiu, determinou ir para a cruz. Logo depois do... Veja, observe, abra no livro de Marcos 14, 41. Só esse detalhe, para você entender o que eu estou falando é verdade. No versículo 38, Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca. Tem momento na nossa vida que, se você acha que a sua carne é forte, e a sua carne é suficiente para poder resistir à tentação e à investida do diabo, coitado de você. Você tem que pedir reforços, você tem que pedir auxílio. Jesus, me fortalece, né? O próprio Josué, Deus levantou, tem que fortalecer, ao lado de Moisés o tempo todo ali vigiando, né? Aí Jesus encontrou os três. Aí pela terceira vez Jesus vem. Duas vezes Jesus mandou levantar e repreendeu eles, porque eles não vigiavam, não estavam ali na intercessão, né? Agora pela terceira vez, quando Jesus veio, Jesus já tinha decidido, Jesus já tinha batido o martelo. Olha o que ele falou agora no versículo 41. E voltou terceira vez e disse-lhes: agora pode dormir. Na primeira e segunda vez ele disse: olha, vocês não podem vigiar comigo em nenhum momento, vocês não podem ficar acordados, orando, guerreando comigo em nenhum momento. E na terceira vez, olha o que está escrito, aqui está escrito no livro de Marcos, e eu acho que do de Mateus também. Voltou terceira vez e disse-lhes: dormi agora descansai, basta, agora já é chegada a hora, e eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Uau! Jesus falou assim: olha, pronto, já decidi, agora vocês podem dormir. Não estava falando em dormir fisicamente, agora vocês podem descansar, porque a vitória já foi decretada. Ah, você não entendeu nada. Agora você pode dormir, agora você pode descansar. Sabe por quê? Não fisicamente, porque naquele momento ele ia sair e Judas já vinha ao encontro deles todos. Não era dormir fisicamente, agora pode descansar. Descansa a alma de vocês, porque a vitória já foi triunfada nos céus. Satanás já foi derrotado.
agora é consequência, é só ser entregue nas mãos dos pecadores e ir para o Calvário para se consumar a vitória, onde ele, nas suas últimas palavras, ele disse: Pai! Para contrariar a medicina, ninguém que está morrendo, crucificado, e uma morte de um algoz, de um malfeitor, na cruz, era uma morte terrível, porque era uma morte lenta. Ele morria aos poucos, asfixiado. A medicina explica de que a pessoa perde completamente, não tem mais como respirar. O corpo desmancha, desmonta completamente, preso somente ali por tendões. E aí começa a desmontar por dentro. E ele é morto de forma terrível, sem força, sem fôlego, asfixiado. E para contrariar a medicina, a Bíblia diz que ele bradou em alta voz. Bradar não é falar assim alto, não. Bradar é: Pai! Bradar é isso. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele entregou, ele não foi morto, porque ele disse antes: este mandamento eu recebi do meu Pai. Eu tenho poder para morrer, mas tenho poder para ressuscitar. Ninguém pode tirar a minha vida. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Tenho poder para dar e tenho poder para retomar. Ninguém toma de mim, mas eu de mim mesmo o dou, porque para isso eu vim. Ele tinha poder para morrer e tinha poder para ressuscitar. Nenhum homem, queridos. Agora, quem é que faz isso? Ele como homem não, mas o Espírito Santo que estava sobre ele. O mesmo Espírito que estava sobre Jesus pode ressuscitar um morto, um defunto, sim ou não? E ele então disse: Tetelestai, está consumado. Pronto, acabou, ponto final. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. E cheio de vida, se entregou, expirou, se doou para depois ressuscitar. Vamos ficar de pé. Foi a minha decisão, Jesus amado. Pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.